O Clube do Livro do My News tá diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube! Tem gente dando graças a Deus que os Jogos Olímpicos começaram, o pessoal está feliz. Será que o pessoal está feliz por amar os esportes, por essa alegria de ver a superação dos atletas, desfile de corpos sarados pela televisão? É um pouco disso, sim, mas também para preencher o vazio dos nossos corações e do fígado também, que foi deixado pela CPI da Covid, que entrou em recesso e só volta dia 3 de agosto. Senador, o recesso só para nós, porque a CPI tem muito documento para analisar. O que está acontecendo nesse momento? A gente conseguiu deixar funcionando a estrutura de análise de documentos. Alguma coisa em torno de 1,5 TB de documentação que a gente já recebeu. Tem uma série de quebras que ainda estão chegando e que apontam para a necessidade do avanço das investigações com outras quebras e identificação de pessoas físicas e jurídicas que têm envolvimento em uma das abas, que é a aba da corrupção. Eu tenho sempre ressaltado que o mais importante é o prejuízo nas vidas que nós perdemos, e isso já está provado, está documentado. O governo fez todas as escolhas equivocadas e fez isso numa mistura de ignorância profunda e de vontade de ganhar dinheiro. Dinheiro fácil, dinheiro sujo. E a gente tem 2 grupos brigando dentro da saúde, o grupo do centrão clássico, aquele centrão de terno que eu descrevi, e o grupo do centrão fardado também. A gente tem um grupo ali de militares da reserva, que muito claramente está mobilizado em torno de negociações, alguns deles, inclusive, abrindo empresas para intermediar a negociação e venda de insumos farmacêuticos. Esse prejuízo foi muito grande que o Brasil sofreu, a gente vai ter uma investigação que vai continuar e que volta a ter mais visibilidade no início de agosto, mas que não parou. A gente está trabalhando muito nesses dias do recesso geral do Congresso. Ô Jamil, fala para a gente como é que o mundo está vendo a CPI, todas essas denúncias de corrupção, propina, irregularidades na compra das vacinas aqui no Brasil. Está repercutindo aí fora ou ninguém fala disso? Não, está repercutindo muito, muito, Marilise, inclusive porque, de uma certa forma, a imagem do Brasil, que já estava extremamente deteriorada por conta da Amazônia e depois por conta da Covid, ela ganha esse novo capítulo quando, graças ao trabalho da CPI, se descobre ou se revela que nada disso era apenas negacionismo, mas, como o senador disse, existem grupos diferentes, com diferentes propostas, eu diria com diferentes interesses, inclusive financeiros. A corrupção, Marilise, na pandemia, ela é um aspecto permanente em vários países do mundo, ela não é algo específico ao Brasil. E é dramático quando você descobre que, de fato, existe uma pandemia e que ela percorre de uma forma paralela com uma outra pandemia, que é justamente a da corrupção. Nós tivemos, ao mesmo tempo, a urgência, obviamente, de uma doença desconhecida, governos pressionados diante de mortos e, claro, gananciosos que descobriram que essa era uma excelente ideia para ganhar dinheiro. Comissões, não só no Brasil, mas comissões que foram criadas para debater o futuro da resposta à pandemia, normalmente foram opacas. Elas foram criadas de uma forma opaca e aí contratos, licitações, etc., foram realizados de uma forma, vamos dizer assim, nada republicana no caso brasileiro ou nada transparente no resto do mundo. São vários os casos pelo mundo que refletem essa realidade. Agora, a grande diferença é a resposta que se dá a isso. O que a CPI está fazendo é destrinchar e justamente descobrir que isso existe. Obviamente, o grande problema é quando isso não é feito. No caso brasileiro, existe. Agora, eu queria só colocar que isso não é uma exclusividade brasileira. Vou dar 2 exemplos. Um deles, a Transparência Internacional fez uma pesquisa na Europa e constatou, porque corrupção não é só o governo desviar dinheiro. Corrupção na saúde é muito mais ampla do que isso. Por exemplo, a Transparência Internacional fez um estudo aqui na Europa e que concluiu que 6% dos europeus admitiram que pagaram propinas para serem atendidos fora da fila. Tá? Fora da fila de qualquer fila. Fila da saúde, qualquer fila. Vacinas ou qualquer outra coisa. 6% na Europa. Se você pegar um país como a Romênia, essa taxa chegava a 22%. Isso na União Europeia. Agora, vamos passar para a OMS. OMS, que você poderia pensar, bom, ali com certeza não acontece nada. Acontece. A auditoria interna da OMS neste ano revelou
que, obviamente, casos de fraude e de irregularidades tinham sido descobertas na própria resposta da OMS à pandemia. Ou seja, a corrupção não tem fronteiras, não tem nacionalidade, não é olhos azuis ou não olhos azuis, não é isso. A grande questão é se há um controle. Quando há um controle, obviamente você pode salvar vidas. Se não existe o controle, obviamente você tem uma situação muito mais dramática. Olha, assim, num primeiro momento eu pensei, nossa, que alívio que não é só aqui, mas na verdade é um desespero, né? Porque nenhum lugar está livre de... Se na OMS tem esse tipo de problema, é realmente desesperador. Mas agora, fala, você ia falar alguma coisa? Só para completar, porque de fato é desesperador, mas tem um outro aspecto que tem uma instituição em Munique fez um estudo bastante profundo, avaliando mais de 50 países, que eles chegaram à seguinte conclusão: países que tinham uma percepção de corrupção elevada antes da pandemia, até o final de 2019, foram países que tiveram taxas elevadas de mortalidade na Covid-19. Será que é coincidência? Será que é simplesmente uma coincidência de que países com problemas estruturais de corrupção tiveram também mais mortos? Ou uma coisa está ligada à outra? E o próprio estudo também aponta na situação que, claro, existem outros fatores, que o vírus não pode ser explicado por um fator só, certamente. Agora, claro, um país onde a corrupção é sistêmica e estrutural, obviamente vai ter muito mais dificuldade de se organizar para lutar contra um inimigo comum, que é justamente o vírus. Claro, o impacto vai ser maior e, nesse caso, o impacto significa um número maior de mortes. Mas eu queria só voltar agora aqui para a CPI, para o que vai acontecer para frente. Carla, o que a gente pode esperar na volta da CPI? Então, Marilise, é bom ter o senador aqui, que aí a gente já tem a fonte também, uma das fontes que está trabalhando lá diretamente perto. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, hein, senador? Mas pelo que a gente tem aí de notícia, agora nesse mundo aí de informações que eles têm em mãos, tem grupos separados de senadores se dedicando a alguns pontos específicos nessa avaliação, né? E há a expectativa, a perspectiva de que um pouco antes da volta do recesso até se contrate ali um grupo de juristas para avaliar um pouco do que foi reunido e como começar e reiniciar os trabalhos em agosto. Então, o senador está, inclusive, liderando um desses grupos, não é, senador? Especificamente... A gente está cuidando da parte que envolve todos os casos que tem rastreamento de dinheiro, enfim, o Follow the Money está com a gente, e também essa questão da comissão de juristas. A gente aprovou um requerimento já há bastante tempo, há uns 30 dias, e tem um grupo de juristas, que é hoje coordenado pelo Miguel Reale Júnior, que vem acompanhando esses fatos, recebendo os dados da CPI e ajustando o enquadramento típico. A gente quer garantir um relatório que faça sentido, a gente não quer uma coisa que seja só política. A gente tem que fazer esse match entre os fatos que já estão provados e condutas previstas criminalmente, são várias. Marilise, eu aproveito até para aproveitar e perguntar para o senador, dá para ter uma expectativa de um relatório preliminar já na volta dos trabalhos ou ainda é cedo? Eu entendo que não, acho que é melhor aguardar um relatório final. Você já tem um afunilamento, né? A gente tem a comprovação já de crimes de responsabilidade, crimes comuns, a gente tem indícios graves ligados à questão da corrupção, mas eles não podem eclipsar o que é mais importante, que o Brasil podia ter salvo alguma coisa em torno de 200 a 300 mil vidas, e não fez isso simplesmente porque não seguiu a média do comportamento global. O professor Pedro Alau faz esse estudo e ele é muito impactante. Se o Brasil tivesse a média global de resposta, a queda no número de mortes seria significativa. E os prejuízos que vêm junto com isso, são milhões de contaminados que poderiam estar preservados, isso preserva a economia, preserva empregos, acelera a retomada. Fiquei sem som. Oi, Jamil. Eu acho que essa é uma questão absolutamente fundamental e eu queria só fazer um relato do que foi a reação da OMS quando, vamos dizer assim, o auge da crise brasileira estava acontecendo. E a direção da OMS, Marilise, não o terceiro escalão, o quarto escalão, a direção da OMS, quando encontrava comigo ou outros brasileiros, dizia: olha, nós estamos absolutamente chocados com o que está acontecendo no Brasil pelo seguinte: o Brasil tem experiência em lidar com doenças, o Brasil tem capacidade
O Brasil é exemplo, ou foi exemplo para o mundo, e nós tínhamos a percepção de que quando a doença chegasse ao Brasil, que o Brasil, claro, sofreria como todos, mas que daria uma resposta exemplar ao mundo e que serviria para os outros países em desenvolvimento como uma espécie de caminho. E aí, eis que a doença chega ao Brasil e ela tem uma proporção muito pior do que se imaginava. E a resposta, a reação da OMS naquele momento foi: olha, a ciência brasileira é acima de qualquer suspeita, a capacidade de dar resposta. E a pergunta que eles faziam era, claro, onde estão vocês? Eu ouvi isso da direção da OMS. Onde estão vocês? Claro, não nós, mas a pergunta era muito explícita, dizendo, olha, o fracasso ele não acontece por acaso. Esse fracasso brasileiro ele tem uma motivação muito clara. Não é falta de ciência, não é falta de experiência em doenças transmissíveis e não é falta de um histórico, o que justamente o momento político do país. Pois não à toa, a Pfizer queria fazer transformar o Brasil numa grande vitrine de vacinação, não só porque o Brasil é um país grande, mas por conta da capacidade que a gente tem de vacinação, capilaridade do sistema, tudo isso parecia muito claro. Eu me lembro, inclusive, no começo de dezembro, que eu escrevi isso num artigo na Folha de São Paulo, falando que a partir daquele momento, quando a gente via aquela primeira inglesa sendo vacinada na Inglaterra, e que aqui no Brasil a gente não tinha a menor ideia de quando as coisas de fato iam acontecer, ficava muito claro a incompetência desse governo e o papel absolutamente inábil, irresponsável e criminoso do presidente na condução dessa pandemia. É muito assustador essa análise que o Pedro Halal fez, porque ele traz números mostrando exatamente o que poderia ter sido evitado se a condução da pandemia pelo governo fosse outra. Então, assim, é realmente revoltante. Quero só fazer, daqui a pouco a gente está aqui de olho no relógio para a gente poder cobrir tudo. Queria perguntar para o Creomar, que eu imagino que a base governista não vai ficar parada esperando aí a volta dos trabalhos sem fazer nada. Você imagina que o governo pode estar tramando para tentar blindar, uma blindagem maior nesse meio de tempo? Será que a CPI corre o risco de dar uma esfriada? Marilis, me parece, dos movimentos que nós temos capturado aqui via consultoria da base do governo, e que se juntam com esse movimento de colocar o Ciro Nogueira dentro do Palácio do Planalto, me parece que a impressão é muito clara de que o governo fez uma avaliação de que a forma um tanto quanto negligente como a base se articulou na construção do colegiado e na estruturação de uma defesa de fato, né, do que seria do ponto de vista político, de repente, tentar construir nomes para ter uma maioria dentro do colegiado, tentar construir estratégias tradicionais de contenção que estão dentro do legislativo, né, da prática normal dentro do regimento do Senado Federal. O governo foi negligente nisso, né? E me parece que, a partir dessa identificação da negligência, a identificação do fato de que, no voto, o governo vai perder, vai dar no máximo 6-5, vamos dizer por assim, dentro da CPI, a ideia é construir uma amarração em que um senador bastante influente consiga ter diálogo direto com senadores em termos de plenário e de outros trabalhos dentro do Congresso Nacional, para você ter uma espécie de muro de contenção. Essa é uma expressão que a gente tem usado com muita frequência. Me parece que o esforço do governo nessa reforma ministerial é de construir um muro de contenção visualizando um cenário de muito desgaste. Mesmo que não ocorra um impeachment ou algo do gênero, que eu acho que é bem remota a possibilidade, mas você constrói instrumentos para tentar parar a tempestade ou a ressaca, por assim dizer, em termos do mar, por assim dizer, e isso dá ao governo, teoricamente, tempo para criar algum tipo de pacote de bondades que seja suficientemente forte para fazer Bolsonaro competitivo. Agora, se você me permite, Marilis, só um pontinho que eu queria contribuir com essa fala que você, a Carla e o Jamil fizeram agora. Repare que essa degradação da capacidade do Estado brasileiro de prover soluções para crises, e em específico na pandemia, tem um efeito contágio que muitas pessoas que pensam em forças de mercado no Brasil se esquecem,
que é, quando o governo regula mal um setor, essa regulação normalmente não está isolada, ela vai acontecer uma regulação ruim em vários outros setores. Então, a gente pode olhar, a gente tem um problema de regulação em saúde, no que envolve o enfrentamento à pandemia, nós estamos com um problema em termos de regulação de política climática e ambiental, nós temos problemas de regulação em outros setores e tudo isso, e falando um pouquinho do nosso cotidiano de trabalho, tudo isso acaba gerando percepções muito negativas de investidores que querem colocar dinheiro no Brasil. E esses caras vão para outro lugar. Essa falta de maturidade de alguns grupamentos políticos de entenderem que o governo deve regular bem as temáticas, porque é estabilidade jurídica e regras, e são estabilidade jurídica e regras claras que atraem investimentos, esse é um legado muito ruim que vai ficar da pandemia, porque a gente vai demorar aí algumas décadas para diminuir as variáveis de risco que afetam as avaliações acerca de Brasil. Senador, essa temporada da CPI nem terminou e vocês já estão pensando aí num spin-off, né? A CPI da rachadinha, e o requerimento para instalação dessa nova comissão é da sua autoria. Como é que está o andamento disso? A gente tem 16 assinaturas, vários colegas têm medo de dividir a atenção entre as duas CPIs, não conseguir ter tração para as duas. Eu não concordo, mais respeito. Acredito que no segundo semestre deve ter a quantidade necessária de assinaturas, são 27 assinaturas, e vamos lutar para ter isso instalado. Qual é o objetivo? Ele não pode ter o Brasil presidido por uma fraude, por uma mentira ambulante. Tem que deixar claro para o cidadão quem é quem. Essas falhas todas que vocês estão mencionando, de regulação, de condução de gestão, são reflexo de uma desqualificação absoluta. É um governo profundamente incompetente. Profundamente incompetente. A gente tem divergências do ponto de vista ideológico, comportamental, temos. Mas o maior problema, na minha visão, é a incompetência. Ela é total. A destruição que está se fazendo na educação brasileira é um negócio que vai afetar gerações. Gerações. Eles estão enraizando a incompetência no terceiro e quarto escalão. É uma coisa, assim, destrutiva. Eles estão trabalhando para aparelhar e para reduzir a independência da Polícia Federal, do próprio MPF. Esse processo sistemático de ataque às instituições precisa de uma resposta. E eu acho que a CPI da rachadinha tem condição de dar um pouco dessa resposta, na medida em que jogue luz. A gente já sabe que as instituições hoje não têm autonomia, não têm força suficiente para fazer uma apuração que o caso exige. O caso, do seu ponto de vista investigativo, é muito simples. É uma prática comum em Câmara de Vereadores. É o político que faz patrimônio pessoal e faz caixa para campanhas usando o desvio de recursos de salário de assessores. Isso é uma investigação, do seu ponto de vista técnico, de 15 dias, 30 dias no máximo, e que politicamente não se consegue fazer porque as instituições estão tão fragilizadas que ficam inibidas. E a gente não pode aceitar nenhum tipo de intimidação. Acho que o Brasil merece conhecer a verdade e, com base na verdade, fazer suas escolhas, que devem ser respeitadas, mas baseadas em informação verdadeira, não na massa de desinformação que a gente vive hoje. É curioso ver como essa base eleitoral do Bolsonaro não absorve a questão de que rachadinha é corrupção. Eles acham que os valores são pequenos, que não são, enfim, os valores de denúncias contra o PT na época do mensalão, do petrolão. É muito difícil que isso mude na cabeça do eleitorado. O senhor acha que com uma CPI, isso sendo destrinchado, isso pode melhorar um pouco, deixar mais claro para as pessoas como isso funcionava? Porque eu vejo muita gente dizer, não, mas esse dinheiro não foi roubado, esse dinheiro já era do gabinete, então tudo bem o deputado, o parlamentar, o vereador, porque a gente sabe que acontece isso nesse nível também, pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro, inclusive embolsar pelo visto. Eu acredito que você dando publicidade, transparência, você consegue fazer que as pessoas compreendam a realidade. Hoje a gente sofre um ataque tão intenso à credibilidade das instituições e entre as instituições, a própria imprensa, que as matérias são atacadas constantemente. Você sabe disso na pele. É muito difícil você fazer com que as pessoas acessem uma informação com o mínimo de confiabilidade. Produzir essa informação ao vivo, como a CPI está fazendo hoje com a pandemia, tem um impacto muito claro. Ainda que boa parte da população tivesse consciência dos erros do governo, a partir da CPI essa consciência se espalhou. Ela se amplificou de forma muito intensa. E a tendência é que você tenha a repetição disso. O que a gente não pode aceitar mais são esses ataques institucionais constantes sem nenhum tipo de resposta. Porque as pessoas hoje perderam suas crenças.
Você não tem como imaginar, sinceramente, que uma resposta produzida por universidades consagradas no Brasil e fora do Brasil fosse questionada como é questionada hoje, no grupo de WhatsApp da família. E isso se reproduz em todas as esferas. Então, o Paulo Guedes consegue continuar posando como um grande gestor liberal da economia, quando, na verdade, ele não é. Ele não teve nenhuma entrega. O Onyx Lorenzoni vai para o 3º ou 4º ministério sem apresentar um resultado que preste. O único resultado que ele teve foi um programa de auxílio emergencial com 40 bilhões de fraude. O cara ainda achar que está fazendo alguma coisa é ridículo. E esse é o retrato que a gente tem hoje. Um mundo ficcional, artificialmente impulsionado pelas redes sociais. E isso é pago, isso não é gracioso. Isso chega nas pessoas e aí sim ganha atração natural, mas ela chega com base, sem dúvida nenhuma, em impulsionamento. E você precisa cortar isso. Eu acho que o Congresso tem, especialmente o Senado, tem uma possibilidade de fazer isso funcionar. E vamos trabalhar para que aconteça. Senador, você foi ao STF pedir para o Bolsonaro mostrar provas sobre essa suposta fraude nas urnas, que ele fala tanto, né, e alega ter informações. Ele vai responder ou dizer mais uma vez, perdão a palavra, mas vai dizer mais uma vez que cagou? Eu não sei, a última vez que ele falou isso, ele acabou deixando de fazer até isso, né? Foi internado. É uma ferramenta institucional de cobrança. Eu não posso ter um presidente que usa a mentira como método, que tenta, de forma reiterada, diária, desacreditar as eleições. Porque quem faz isso é quem quer dar um golpe. Eu não posso esperar que o golpe aconteça para reagir. Não é inteligente. Eu preciso forçar a situação agora para que ele se exponha. O que tem? Tem alguma prova disso? É mentira, todo mundo sabe que é mentira. Não se sustenta nem como teoria conspiratória para o tio do Zap, mas é o presidente da República, eleito por 57 milhões de brasileiros, inclusive como eu voto no segundo turno, eu faço questão sempre de declarar o pecado. Talvez facilite a absolvição no futuro. Eu votei no segundo turno de Jair Bolsonaro e esses milhões e milhões de brasileiros dão credibilidade ao que ele fala. Acreditam, ou pelo menos levam em consideração o que ele fala. Sim. E quando ele mente sem nenhum tipo de repressão, o prejuízo é muito grande para a democracia. Ele não pode aceitar isso. Então, se ele tem alguma prova, ele bota em cima da mesa e a gente vai avaliar. Se ele não tem, ele cala a boca. Porque ele prejudica demais o Brasil cada vez que ele abre a boca. E a gente não pode aceitar isso. Eu não fui eleito para baixar a cabeça e aceitar conduta autoritária de ninguém. Senador, o senhor falou agora há pouco da Polícia Federal e hoje saiu uma notícia aqui dizendo que a PF fechou, a partir de hoje, dia 20, de ontem, o acesso público a todos os documentos da corporação cadastrados no Sistema Eletrônico de Informação do Governo Federal. Esse sistema é utilizado por todos os órgãos públicos para o registro e o envio de documentos oficiais. Tem alguma coisa para fazer contra essa decisão da Polícia Federal? A gente está avaliando exatamente qual é a justificativa, e se for o caso, cabe sim, não só uma ação judicial, mas também um decreto legislativo sustando os efeitos dessa portaria interna. Não faz sentido. Tem algumas coisas que o Brasil tenta fazer, alguns líderes tentam fazer, numa atuação que não cabe outro nome, é puxa-saquismo escancarado. É o desejo de agradar o chefe. Bolsonaro é um líder que tem saudade da ditadura, que tem saudade dos métodos da ditadura. E a gente vê muita gente que ocupa cargos importantes preocupando demais em puxar o saco, em agradar o chefe, e criar essa estrutura de opacidade institucional, quando não é essa a regra. A regra no Brasil, e em qualquer democracia, é a publicidade. Você não divulgar é uma exceção. Quando você coloca uma regra geral, muito provavelmente você está cometendo um erro, e esse erro vai ser cobrado nas esferas que a gente tiver disponíveis. A gente não tem como deixar passar mais nada. O prejuízo já é muito grande. A gente tem que assumir uma postura de confronto diário, uma vez que é um governo que ataca a democracia diariamente.